Tudo que existia antes da escrita era fala e memória. Olá, galera do canal! Hoje eu quero falar de um assunto que eu sou apaixonado. Quero falar sobre escrita. Deixe seu like, compartilhe e deixe-me saber o que você pensa sobre essas escritas. Entre no link embaixo e conheça também o nosso site. Você é 100% na escrita? Impecável! Você é 100% na fala? Impecável? Eu não. Eu tenho dificuldades. E eu creio que a maioria dos brasileiros, aliás, a maioria das pessoas do mundo, elas têm dificuldades na hora de escrever, dificuldades na hora de falar, mas a gente vai superando aos poucos. Tudo que existia antes da escrita era fala e memória. Você conhece a história da escrita? Você sabe quais são as escritas que existem no mundo? Você sabe qual é a escrita que um povo X ou Y adotou para anotar, registrar a sua cultura, a sua memória? Quando se morria um ancião na antiguidade, acabava-se ali uma fonte de conhecimento, de sabedoria. Você sabia que isso acontece muito nas tribos indígenas, aquelas isoladas aqui no Brasil? E também você sabia que aqui no Brasil existe dezenas de línguas e que muitas delas ainda não foram registradas, não têm escrita? Nesse vídeo eu quero apresentar para você essas escritas que existem no mundo. E você sabia que a escrita latina, ela é a mais popular do mundo, a mais usada do mundo? Olha, assista esse vídeo até o final e você vai ver que é realmente um mundo encantador, o mundo da escrita. Vamos para a tela então. Aqui estamos nós para mostrar detalhes para você desses sistemas de escrita. Observe só alguns dados que eu vou colocar para você aqui. Alfabeto e escrita. O que que diferencia uma coisa da outra? Porque às vezes você pode ter essa dúvida. Veja, escrita é o tipo de comunicação por símbolo, tá? Caracteres. Pode representar a fala. A escrita é isso. Alfabeto, conjunto ordenado de sinais gráfico. É essa ordenação aqui é que torna o alfabeto tão ímpar, tão diferenciado nos sistemas de escritas que existem no mundo. Você vai perceber isso mais na frente, porque nem toda escrita é alfabética. Vamos atentar à questão do alfabeto em si. Nós temos aqui o alfabeto grego, nós temos o alfabeto latino, certo? Nós temos o alfabeto hebraico, nós temos o alfabeto cirílico e nós temos o alfabeto árabe. O que que tem de comum entre esses alfabetos? Temos de comum o seguinte: se eu mudo uma letra, eu mudo o som. Isso que é comum entre todos eles. Então eu tenho aqui um A, se eu coloco um B aqui, fica bar. Mas se eu coloco aqui um D, fica dá. Se eu coloco aqui um F, fica fá. Isso acontece, tá, com todos os alfabetos. Agora você fala assim, ó, mas e essas letras que são diferentes uma da outra? Ah, fica tranquilo, nós vamos fazer uma série de vídeos falando exclusivamente de cada alfabeto. Os caracteres mudam, tá? Mas o princípio de alfabeto é o mesmo. E eu tenho aqui do grego, certo? O G. Mas se eu tiro esse G e coloco uma outra letra, já vai ficar NE, certo? O princípio é o mesmo. E assim sucessivamente. Deixe-me falar um pouco da história da escrita. Na evolução da escrita, nós temos, em primeiro lugar, a escrita pictórica. A escrita pictórica está baseada em desenhos. O que é isso? Olha, desenhos que comunicam alguma coisa. Um boi queria dizer boi mesmo. Mas aí houve o próximo estágio, a evolução para a escrita ideográfica, onde desenhos comunicavam
algo mais. Então, nessa fase aqui, um boi queria dizer algo mais que um boi. Por exemplo, um desenho de um boi poderia ser uma boiada, poderia ser o gado, poderia ser uma carne. Então, aqui já é o segundo estágio. Esse foi o primeiro estágio da escrita e esse daqui foi o segundo estágio da escrita. Na terceira fase da escrita, certo? Nós temos a ideia alfabética. Qual é essa ideia alfabética? É isso daqui que eu já falei para você antes. Representação do som da fala, tá? Representação do som da fala. Existe alfabeto que é mais fiel e outros que é menos fiel com relação ao registro, a letra, a grafia e a sua sonoridade, tá bom? O português, ela está mais fiel do que outras línguas, como o inglês, que nós falamos muito aqui no canal. Dá uma olhada aqui nesse gráfico que eu construí aqui para você não ter mais dúvida entre a questão da escrita e a questão do alfabeto. As escritas que existem no mundo, elas podem ser divididas em silabário, abugida, alfabética, abjad, logossilabário. Escrita é um todo, certo? Alfabetos. A ideia principal do alfabeto, um grafema que representa fonema. Fonema é fone, som, certo? Aqui, ó, é grafia, tá? Grafia. Então, eu tenho aqui a letra B mais a letra A, certo? Então, eu formo ba e eu coloco o L e coloco mais um A, bala. Esse som, bala, é representado por essas 4 letras aqui, ó. Bala. Isso é incrível, porque se eu tiro uma letra, certo? Se eu troco uma letra aqui, eu mudo a palavra. Se eu tiro o B, por exemplo, fica ala, que já estou me referindo a outra palavra. Veja que a escrita alfabética, ela é incrível, porque com apenas 20 e poucas letras, a gente produz uma infinidade de registro de sons da fala. Então é esse o poder que o alfabeto, que a escrita alfabética tem. Veja, letras vão representar som. Se eu quisesse escrever a fala de todas as línguas que existem na face da Terra, eu poderia com o alfabeto? O latino, por exemplo? Poderia sim, tá? Mas por que não faz isso? Porque pessoas escolhem a sua estrutura, cada cultura tem o seu jeito peculiar de ver o mundo, de escrever, de registrar esse mundo. E historicamente, podemos dizer que o alfabeto, ele nasceu aqui, ó. Os egípcios já trabalhavam essa ideia de alfabeto. Os fenícios, eles copiaram dos egípcios a ideia alfabética e conseguiu construir um alfabeto muito interessante. E a partir dos fenícios, eles exportaram essa ideia de alfabeto para o mundo, porque era um povo muito negociador e andava pelo mundo. E ao andar pelo mundo, deixava suas ideias. E a ideia do alfabeto pegou em muitos lugares. É claro que existem tipos de alfabeto. Eu posso citar aqui, ó, o alfabeto manual, que nós temos aqui no caso a Libras. Cada país tem a sua língua de sinais, certo? Que vai ter um alfabeto manual e assim sucessivamente. Eu posso citar também o Braille. Eu posso citar também o código Morse, que é muito interessante. Qualquer hora eu posso falar em detalhe com relação ao código Morse. E tem o alfabeto fonético internacional. Sistema silabário, o que é isso? É grafema que representa sílaba. Então, um único traço, ele já tem a sonorização de uma sílaba. O que diferencia o sistema silabário do sistema alfabético? É que no sistema alfabético nós temos a menor unidade, que é a letra, certo? Já no silabário nós temos um símbolo para representar
essa sílaba. O sistema silabário é também conhecido como abugida. Exemplos, eu tenho o japonês, chamado hiragana e o katakana. Veja que apenas um símbolozinho desse daí já representa uma sílaba. Por exemplo, o ti, que é basicamente esse único símbolo aqui para o ti, isso no silabário, sistema silabário. Já no alfabético, eu precisaria de mais símbolos para representar esse som. Ti. Sistema logossilabário. Nesse sistema nós temos um glifo, que é igual a uma palavra, ou um morfema. É uma mescla de logomarcas e outros recursos. Dizem que são mais interpretadas que lidas. Seria a famosa escrita ideográfica, embora muitos especialistas dizem que esse termo ideográfico não cabe bem para esse sistema, tá? O sistema logossilabário. É essa mescla de imagem que representa ora palavras, ora sílabas, é que representa esses sistemas chamados de logossilábica ou logográfica. Nós temos aqui a escrita do Egito Antigo. Aqui nós temos a pedra de Roseta, tá? Está escrito em 3 línguas. Onde nós temos a língua egípcia, onde nós temos aqui o demótico e aqui nós temos o grego. Um francês decifrou no século XIX essa pedra e assim foi possível estudar com mais detalhe as riquezas culturais do Egito. E a outra língua famosa que é classificada aqui no sistema logossilabário é o chinês. Interessante, agora você vai entender melhor. Aqui são os números em chinês, tá? Veja que apenas um sinalzinho é o número 1. 2 sinaizinhos, o número 2. 3 sinaizinhos, o número 3, tá? Tá vendo aí? Porque uma imagem, um desenho representa uma palavra e também pode representar uma sílaba. Aqui, desse lado, eu tenho as 100 palavras mais usadas em chinês. Mas vale ressaltar que o chinês existem milhares e milhares de caracteres. Por isso que eu concordo que ela é mais interpretada do que lida, porque só quem escreveu mesmo vai saber exatamente o que ele quis dizer, o que a mensagem qual é o sentido daquela mensagem. Não é fácil encarar o chinês. Abjads, tá? Que é um sistema de escrita um pouco diferente, mas poderíamos colocar como alfabética, né? Porque são muito próximos. Abjads é um sistema de escrita em que tem grafema, que representa fonema, que é a unidade básica do som. Só tem representação da consoante. Usa diacrítico para a representação vocálica, ou seja, o som vocálico ele é representado com os sinaizinhos, em cima, embaixo, do lado. Então nós temos aqui como exemplo o árabe e nós temos o hebraico. Abugida, som único para consoante e vogal, isto é, a unidade sonora muda o grafema. O que é isso? Deixe-me explicar um pouquinho melhor. É um conjunto de sinais para representar fonemas, certo? Como assim? A vogal, ela fica embutida à consoante. Então, ao invés de você ter um C e um A para virar K, esse som de K, eles poderiam fazer mais ou menos assim, ó. Vamos inventar aqui para uma ideia aqui, ó. Tá, esse aqui é o K e o Có. Eles poderiam inventar mais ou menos assim, ó, colocar uma puxadinha. Esse é o Có. Essa é a ideia de sistema de escrita abugida. Termina tendo um abecedário muito grande. O hindi e as línguas da Índia são as que mais apresentam esse sistema abugida. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pu, pó. Houve essa questão aqui, ó, de embutir a vogal. Fez com que mudasse a sua apresentação. E assim sucessivamente. E aí, você gostou dos sistemas de escritas que existem no mundo? Quais desses sistemas de escrita aí você mais se identificou?
Escrever não é para qualquer um, mas com um bom dicionário, com uma boa gramática na mão, nós podemos escrever muito bem. Não pense você que usar dicionário, usar manual de gramática, manual de interpretação, não pense você que essa prática seja uma demonstração de fraqueza sua. Não. Os melhores escritores, os melhores leitores, eles usam isso o tempo todo. São aliados dos leitores, dos escritores, o bom dicionário, o bom manual de escrita, uma boa gramática. Se você tem dúvida, você deve sim recorrer aos manuais, porque a escrita, ela não é fácil. É claro que você tem que ter um mínimo de decência na hora de escrever sem esses manuais. Mas na hora de você escrever, se tiver a oportunidade, sim, deve consultar. Mas uma coisa é certa, a fala é rainha, a escrita é escrava. Não se esqueça disso. A fala é rainha, a escrita é escrava. O problema é que querem fazer da escrita rainha. A tensão entre essas duas, da fala e da escrita, é que dá o equilíbrio, que dá a unidade da língua. Por isso, nós não podemos desprezar uma em detrimento da outra, mas sim temos que dar o devido valor para cada uma delas, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. Conte para nós aí nos comentários, tá bom? Esse canal a gente fala de línguas, minha paixão. Acho que é a sua paixão também, tá? Olha, pessoal, dê o seu like, faça seu comentário, compartilha e também ative o sininho, tá bom? Até a próxima, pessoal!